Que privilégio, irmão, estarmos reunidos aqui, igreja, em casa. Esperamos que você aí, a igreja em casa, a igreja está em sua casa, em qualquer parte desse Brasil imenso, e não só do Brasil, mas também do mundo. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham do outro lado do mundo. Temos muitas pessoas que vivem em países que têm a língua portuguesa, né? E assim nós chegamos até eles compreendem o nosso vernáculo, e a gente tem essa possibilidade de comunicar a palavra e eles ouvirem, e seguir, acompanharem o trabalho. Então, a Escola Sabatina aqui no Senado, que é um tema relevante que nós estamos estudando durante essa semana, os enganos dos últimos dias, realmente relevante, esse assunto muito necessário para que a gente possa posicionar-se dentro desse caldeirão do engano que alastra o mundo. Nós somos pela verdade e sabemos muito bem, como Paulo disse, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Então vamos estudar aqui a lição da Escola Sabatina. Vamos para lá, vamos avançar no estudo da quinta lição e do quinta lição do primeiro trimestre de 2024. O verso áureo da lição, ela diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:2. Vamos orar. Pai querido e amado, estamos na Tua presença, que a Bíblia, a palavra, diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, lá que estamos. Estamos reunidos aqui no Teu nome, para congregarmos, adorarmos, nos alimentarmos da Tua palavra. Abençoa este momento, que esta palavra que vai ser comunicada agora, através dos céus desse Brasil, e vai em outras partes também desse velho, e toque os corações das pessoas, que essa semente, essa palavra que vai ser semeada, possa ser devidamente semeada num solo fértil e haja frutos. Nos abençoe nesse momento, porque a Tua graça nos basta. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Bem, vamos lá. O verso áureo é muito oportuno. Temos que entender, amados, amadas, nós temos que entender, é possível que nós não entendamos, que nossa luta não é contra pessoas, indivíduos, mas contra potestades do inferno, demônios. Eles assumem o comando na vida das pessoas, e as pessoas são usadas por eles para fazer toda sorte de engano, para perturbar, destruir, matar as vidas. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Eu nunca vi em toda a minha existência o que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje o mal está declarado, aberto. Ele não está mais escondido. Antes ele se escondia, mas hoje ele está declarado, está dizendo que ele está se manifestando de uma forma direta, sem rodeios. O mundo jaz no maligno. Sabe, amados, temos que ter cuidado, porque nós podemos ser afetados, embora tenhamos a palavra, embora sejamos crentes convertidos,
na fé, na doutrina dos apóstolos, nós não estamos isentos de receber a rasteira do engano. Nós lemos na palavra, diz sobre os falsos ensinadores. Gente, é impressionante os falsos ensinadores. Por isso, vamos ter cuidado. Contra os movimentos dos últimos dias, há advertência especial. Qual é? 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Leamos o que diz a palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Queridos, é impressionante o que nós estamos vendo. Falsos ensinadores, usando a palavra, usando os meios mais impressionantes, imaginados para enganar. Leia. Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Oh, gente, nos últimos dias, estamos nos últimos dias, e quantas pessoas têm deixado a fé? A fé histórica, a fé que nós recebemos. Quantas pessoas no nosso mundo têm se envolvido com o engano? Mas é profético, iria acontecer. Nos últimos dias ele deixaria, haveria apostasia, e só há apostasia quando você está na verdade e deixa. Ele está na verdade. Olha, meu gente, tenha cuidado. Os meios de comunicação, principalmente a internet, as suas plataformas sociais, tem um engano estampado. E muitas pessoas, no excesso do celular, abrindo o seu aparelho digital, smartphone, computador, está recebendo ataques constantes, ininterruptos, de homens e mulheres, enganando, usando um cenário assustador, uma eloquência, um figurino, luzes, som, música, introduzindo doutrinas que são erradas. Se nós não vigiarmos todo o tempo, nós seremos sacrificados no altar da mentira, do engano de Satanás. Está levantando isso nos dias. Não se esqueça que Apocalipse 12:12, não vou ir mais na frente. Há de vós até repouso, tais, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Minha gente, cuida. Se você está se desviando da fé, e eu acredito, eu estou falando nesse momento a pessoas que já desviaram da fé, algumas, e que estão para desviar da fé, que estão dando ouvido a doutrinas de demônio, estão crendo nesses falsos profetas, nesses falsos ensinadores, desviando você da fé legítima, da fé que é o vencedor dos santos. Sejam os filhos do engano, pensamento da vida inspirado do servo do Senhor. Sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhado por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfacear da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais desarrazoadas afirmações e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Muitos se levantarão em nossos púlpitos
tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Testemunho para ministros e obreiros do Evangelho, Pai da Graça de Deus. Gente, nos nossos púlpitos, os guardiões ali da verdade, aqueles que têm um legado recebido, eles estão sendo contaminados nos púlpitos desse movimento. No dia do juízo, que dirão muitos? Por que foram enganados? Por que eles foram enganados? Mateus capítulo 7. Vamos ver lá, Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao versículo 23. Advertência do nosso Salvador, nosso Senhor, Ele nos adverte claramente. 7, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Leia, por favor. Capítulo 7, verso 21 a 23. O que diz? É muito tremendo o que Jesus está falando no fundamento. Gente, tem que ter um fundamento nesses últimos dias, uma base sólida. E o fundamento tem que ser a verdade proclamada, a verdade recebida do Senhor. Capítulo 7, versículo 21 a 23 de Mateus. O que diz? O que está escrito? O que diz a palavra? Leia. 7, verso 21 a 23. Leal. Não é toda pessoa que ele chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem mal. Isso é tremendo. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de religiosidade. Ele está falando de movimentos religiosos que pregavam a palavra, faziam curas, faziam milagres. Mas o fundamento não estava certo, porque não estavam construídos na base sólida da verdade, da palavra. O engano estava ali, usando a própria palavra, usando as escrituras sagradas, mas no entanto distorcendo as verdades. Jesus disse: não conheço vocês, eu não conheço. Fundamenta em cima de areia movediça e não em cima da rocha sólida, potentosa, que é o Senhor Jesus Cristo, sua palavra. Queridos, muitos denominações religiosos, naquele dia do confronto final, do acerto de conta, eles vão dizer: eu fiz isso, eu preguei, eu fiz a obra. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Ei, meu irmão, minha irmã, você que conheceu a verdade, você que conheceu a verdade e desviou por caminhos tortuosos da mentira de Satanás, cuida, ainda há esperança, ainda há chance para você, se você se arrepender. Eu sei que é muito difícil quando se apostata da verdade. Quando vai para o mundo, bem, foi para o mundo, mas deixar a verdade, trocar a verdade pelo erro, pela mentira, é um terreno muito perigoso. Capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem, do capítulo 14, verso 6 ao versículo 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo,
E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua ordem. Quando os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão o chamado: sai dela com o medo. No meio desse aglomerado de engano e mentira, desses falsos profetas espalhados pelo mundo, com seus nichos religiosos, com seus templos feitos pelas suas mãos, tem um povo que está enganado, que será tocado pela triste mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas. E no capítulo 4, aliás, no capítulo 18 do Apocalipse, depois da pregação da triste mensagem angélica, capítulo 14, versos 6 ao 12, lá no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 4, o chamado é feito pelo quarto anjo: sai dela. Eles não sabem. Ouvir a mensagem, três mensagens angélicas, e sinceros aí. Que instruções foram dadas ao antigo Israel com referência aos médiuns, espíritas e feiticeiros? Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Levíticos, capítulo 19, Antigo Testamento, versículo 31, que diz a palavra. Levíticos 19, versículo 31. Levíticos 19, versículo 31. Vamos lá. E depois o capítulo 20, verso 27. Levíticos 19, verso 31. Não vos virareis para adivinhadores e encantadores, não busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 20, verso 27. Quando pois algum homem ou mulher, em se tiver um espírito adivinho, ou foi encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão o seu sangue sobre eles. Vamos ver o que ainda diz aí, o Deuteronômio 18, versículo 9 a 13. Quem diz? Deuteronômio 19, aliás 18, verso 9 ao versículo 13. Diz a palavra. 18, 9. Capítulo 9, capítulo 18, verso 9 a 13. Olha aí. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem arvoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações do Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Eu quero chamar a atenção do Espiritismo dos dias de hoje. Várias ramificações do Espiritismo, a principal dela, kardecista. Você, ao consultar os mortos, você está praticando uma abominação ao Senhor. O que diz a palavra? O que está escrito na palavra?
O Espiritismo nesse momento está crescente, e ele vai crescer, porque as duas abominações que o povo de Deus, com a doutrina dos apóstolos, com a fé que uma vez foi dada aos santos, vai combater, usando também por sem dúvida nenhuma, na linha de frente, as 3 mensagens angélicas. São duas abominações: a crença de que o domingo é o dia santo, e a crença na imortalidade. Essas duas abominações, elas estarão na ordem do dia. Então a Bíblia diz que Deus abomina quem ressuscita os mortos. Abominação ao Senhor. Poucos há que tenham justa concepção do enganador, do espiritismo e do perigo de colocar-se sob a sua influência. Muitos se intrometem com ele, simplesmente para satisfazer a curiosidade. Não tem realmente nenhuma fé nele. Encher-se-ão de horror ao pensamento de se entregar ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar no terreno proibido. E o poderoso destruidor exerce a sua força sobre eles contra a sua vontade. Nós sabemos da experiência do primeiro Samuel, não vamos ler o tempo, no capítulo 28, verso 11 e 12. Samuel foi consultar uma necromante e queria falar com, aliás, Saul foi consultar uma necromante, queria falar com Samuel, que já tinha morrido. Apareceu, ele viu. Nisso a necromante teve medo de Samuel, porque existia uma lei que é morte certa para quem consultasse os mortos, o meio do povo de Deus. E ela viu que era Saul, mas Saul disse: não tem problema, sou rei, vamos lá. E eles invocaram a presença de Samuel, e ele apareceu. Mas era o demônio, era Satanás. Ali foi a derrocada do rei Saul. Ali acabou-se. Morreu tristemente por conta desse ato abominável. Não foi o santo profeta de Deus que veio com o poder dos encantamentos de uma pitonisa? Não foi. Samuel não estava presente naquele antro de espíritos maus. A aparência sobrenatural apenas foi produzida pelo poder de Satanás. Ele poderia tão facilmente tomar a forma de Samuel, como pôde tomar de um anjo de luz quando tentou a Cristo no deserto. Patriarca do Profeta 679. Irmãos, irmãs, use pela Bíblia. Senhores, olha dos Espiritismos, pela Bíblia. Leia nas Escrituras Sagradas e a palavra de Deus. Olha o que diz aqui sobre a palavra de Deus. Por que os mortos não podem comunicar-se com os vivos? Por quê? O meu Salmo 146, no versículo 3 e 4. Por que os mortos não podem se comunicar com os vivos? Por quê? Salmo 146, no versículo 3. Olha o que diz aí. Vamos lá. Salmos 146, versículo 13. Não confieis em príncipes, nem filhos de homens, em quem não há salvação. Saiam do Espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem seus pensamentos. Sai o Espírito. Na tradução, Espírito aí, né? No original é fôlego, ar, sopro. É o mesmo pneuma no Novo Testamento. Aí eu Ruach, no caso aí no Antigo Testamento é Ruach, e traduzido, a palavra Espírito traduzido é sopro, é ar. Lá no Novo Testamento já usa a palavra pneuma, para o grego, pneuma, que é os pneus cheios de ar. Também
é sopro, é ar. Então, sai do fogo de vida. Naquele dia perecem os seus pensamentos. Eles não pensam mais. Cessou a sua atividade, né? Agora vamos ver o que diz Eclesiastes, capítulo 9, depois de Salmos. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes capítulo 9, versículo 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua ideia apareceram. Já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Que coisa! Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nada. Estão mortos. Que muito claro nisso aí. Irmãos, a Bíblia fala em Apocalipse 16, não vamos ler, dos espíritos enganadores que estariam em ação nesses últimos dias. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios. Está acontecendo muito hoje. Manifestações espirituais. Manifestações de espíritos. É assustador o que nós estamos vendo. Os filmes de Hollywood já fizeram a propaganda, fizeram uma série de filmes sobre o espiritismo. O mundo está concebendo essa ideia, que é por lá nós vemos muitas vezes nas redes sociais, nas YouTube e outros lugares aí, fez experiências espíritas de pessoas que estão tendo contato com mortos, com seus parentes, com seus entes queridos, mas a Bíblia diz que nada disso pode acontecer. Seria um engano dos últimos dias. E esse engano é terrível. Porque tu imagina, você perde um pai, você perde uma mãe, e ele lhe aparece e conversa com você. Como eu vi vídeos que na hora que estão conversando, ela tenta abraçar e não consegue abraçar, mas está conversando, está vendo a pessoa vê as lágrimas, ouve a voz. Só que na hora que para abraçar, não abraça. Gritos terríveis nós estamos. Muitos serão defrontados por espírito de demônios, personificando parentes, amigos, queridos, declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica, que os mortos não sabem de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. Um grande conflito para a 60. De onde vieram os maus espíritos? Qual é o seu trabalho? Apocalipse capítulo 12, verso 7 a 9 fala de onde ele vem? De Satanás, os demônios, os anjos decaídos que executam as suas ordens, aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos, ao mesmo tempo que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos. O príncipe do mal sobre eles exerce a sua influência facilmente. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e sem suspeita de perigo dão ouvidos enganadores e doutrinas de demônios. Grande conflito para aqueles 50 dias. Agora, o grande engano de Satanás, esse é o maior engano que vai acontecer.
Esse é como um engano que nunca houve. De que maneira será o grande engano de Satanás? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Olha o grande engano de Satanás. Esse é a sua... E já está sendo preparado já. Ele está sendo preparado já, esse grande engano. Olha o que diz. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. 2 Coríntios 14. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Ele diz: Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Gente, ele se transforma em anjo de luz. É verdade que o Espiritismo hoje está mudando a sua forma e ocultando alguns de seus mais reprovados aspectos, revestir-se-á de aparência cristã, revestir-se de anjo de luz. Mas as suas declarações, pela tribuna e pela imprensa, têm estado perante o público durante muitos anos, e nelas o seu verdadeiro caráter se acha revelado. Estes ensinos não podem ser negados nem encobertos, mesmo em sua forma atual, longe de ser mais tolerado do que foi anteriormente. É na verdade o engano mais perigoso, por isso que mais sutil. Embora antes atacasse a Cristo e as Escrituras Sagradas, hoje professa aceitar a ambos. Tem até as Escrituras, a Bíblia, segundo o Espiritismo, já foi lançada. Eles têm anjos de luz para enganar. Agora, vamos ver o que fará Satanás, sabendo que o fim está próximo. Apocalipse 12 diz: ai de nós até um pouco na habitar, se o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo me resta. Segundo Tessalonicenses 2, verso 9, diz que haverá essa manifestação. Não li. Segundo Tessalonicenses 2, verso 9 a 10. Leamos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 10. Leia. Capítulo 2, verso 9 a 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a que salvar. Muitos serão enredados pela crença de que o Espiritismo seja meramente impostura humana, quando postos em face de manifestação que não podem se não considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitar. Com o grande poder de Deus, como o grande poder de Deus. Estas pessoas que não tomam em consideração o testemunho das Escrituras relativo às maravilhas operadas por Satanás e seus agentes, foi por auxílio satânico que os magos de Faraó puderam contrafazer a obra de Deus. Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo haverá manifestações semelhantes do poder satânico. A vida do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. No conflito 553. Agora, esse é o ponto que eu queria destacar aqui agora, que é muito sério. Toda essa saga maligna, demoníaca que está, desfecho, está aqui, que vamos ver. Até que ponto Satanás, até que ponto irá Satanás na sua obra de engano? Aqui está o magistral engano de Satanás. Vamos ler o que diz o Senhor Jesus
Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus 24, verso 24. Mateus 24, verso 24. Pode ir. Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, e se possível forem enganaria para os escolhidos. Como ato culminante. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Como ato culminante. O grande drama do engano. O próprio Satanás personificará o Senhor Jesus Cristo. Ele vai aparecer dizendo que é Jesus. A igreja tem há muito tempo professado que será o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhar-se-á a descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio, e o povo se prostra em adoração diante dele. Enquanto este ergue as mãos sobre eles, pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Ele vai dizer que a lei de Deus, o sábado, foi para o domingo, que é o domingo que é o dia de São Jesus. E muitas coisas. O povo estará ovacionado, ajoelhado. Agora, nós temos as Escrituras, amados. Nós temos a palavra de Deus como salvaguarda. É nela que temos que estar sintonizados, relacionados, em comunhão, estudando, para não sermos enganados, que vai ser assustador esse engano. Mateus 24, versículo 25 a 27. Como pode o povo de Deus saber quando é a contrafação, quando é o genuíno aparecimento? Vamos ver. Mateus 24, verso 25 a 27. Eis que o povo tem acredito, tanto que vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bom. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. Diz a Senhor, tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com a verdade das Escrituras, poderá existir o último grande conflito. E ademais, não será permitido a Satanás se imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa,
Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho. Mateus capítulo 24, versículo 27. Não há a possibilidade de ser imitada esta vida. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Queridos, Jesus Cristo não pisará na terra, não permitirá que Satanás imite a forma exata da voz dele, como relâmpago que sai do Oriente, será visível, será visível. E outra coisa, em toda parte da terra vai ser contemplado por volta de Jesus. Mas ele está na casa, ele está ali, não está. Ele vai estar lá, na nuvem dos céus, porque não pisará na terra. Quem vai fazer a circuncisão dos anjos, vai recolher os santos eternos, ressuscitados, estão vivos em Cristo Jesus, vão ser transformados e sendo levados em culto sobre os ares. Não há necessidade de nós sermos enganados. Mas se nós não tivermos as escrituras como salvaguarda, nós não vamos ser enganados. Se não formos pelos falsos profetas, pelos falsos enganadores, que distorcem as escrituras, não vamos ser enganados. Agora, se a palavra estiver em nós, o fundamento da palavra, se ela é o nosso guia, é a lâmpada que ilumina nossos pés, não há como sermos enganados. Só podemos ser Satanás se nós estivermos firmes contra a força do mal. Efésios capítulo 6, versos 11 a 14. Vamos lá. De que maneira podemos vencer na luta contra as forças do mal? Efésios 6, versos 11 a 14. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias de Satanás. Porque não tens que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida a couraça da justiça. Amém. Enquanto Satanás procura constantemente cegar a mente dos cristãos para este fato, jamais se esqueçam eles que não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Através dos séculos está a soar até o nosso tempo o aviso inspirado: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estatutas ciladas do diabo. Queridos, quando Cristo voltar, haverá um povo. O profeta Isaías, capítulo 5, verso 9, não vamos ler? Lá ele disse que vai ser a expressão ouvida dos santos. Eles vão dizer: esse é o nosso Deus em quem nós aguardamos, nós esperávamos a sua salvação. É ouvido pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima. O Senhor Jesus disse em Lucas 21, versículo 28. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa, as nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e como Estevão olham fixamente para o céu, veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. E está no seu trono, lá em cima, o céu todo iluminado,
anjos tocando a trombeta, as trombetas. Então, divisam de sua forma divina os sinais de sua humilhação. Os seus lábios ouvem o pedido apresentado ante seu Pai, do Santo dos Santos, aquele que me deste. Quero que, onde eu estiver também, ele esteja. Grande Filho de 16 que agradável a acolhida receberá o povo que aguarda o Redentor. Lucas capítulo 12, verso 32. Olha que agradável a acolhida. Que coisa linda. Coisa linda. Coisa tremenda. Lucas 12, verso 32. Não temos ao pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu vou ler aqui Mateus 25, verso 23. Diz assim: Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amados, amadas, estão perto de casa. Passou os passos de um Deus que se aproxima. Este Evangelho do Reino será pregado ao testemunho de toda a gente, nos povos e nações. Então virá o fim. Só um pouquinho de fé. Firme na palavra. A fé que uma vez foi dada aos santos não retrocede jamais. Vamos orar. Pai querido, te damos graças. O teu imenso amor por nós, ninguém pode, usando toda a capacidade da razão, medir, porque é o infinito amor. Tu queres me salvar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes na doutrina, naquilo que recebemos, na doutrina, na mensagem, na palavra histórica, na palavra de cada nós. Ajuda-nos a perseverarmos até o fim, para que sejamos salvos. E nos use como instrumento em tuas mãos, para levar o último chamado, a última mensagem, o último aviso, o último chamado para a humanidade. Me dê o batismo do teu Espírito, nos enche do teu amor, da tua graça, dá-nos o teu Espírito, a tua graça nos basta. Amém. Oro em nome do Senhor Jesus.